Olá, bem-vindos mais uma vez a este bate-papo do Carisma tão especial. Nosso coração é realmente abençoar você e sua vida, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre algo que a gente ouve muito no nosso dia a dia. Você com certeza já falou sobre isso hoje, agora, nesse período que você viveu do seu dia hoje, você já deve ter falado sobre isso, que é a respeito de fé. Você sabe o que é fé? A fé pode realmente mudar o curso da nossa história? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem com a gente. Olá, pastora Carol Mendonça, que bom ter você conosco aqui. Mais uma vez, o nosso bate-papo do Carisma. Nosso coração, sempre uma honra, né, Carol? E pra gente falar da palavra. Carol é pastora, é professora também da Bíblia, daquilo que a gente traz como alimento para a nossa vida. E como é bom, né, Carol, a gente falar daquilo que traz vida, né? É tão interessante quando você para realmente para ter conversas como a gente está tendo aqui, essa conversa tão gostosa, mas quando você começa a falar daquilo que gera vida, você percebe o ambiente mudando. Sim. Você percebe uma transformação acontecendo, mesmo que você não consiga enxergar com os seus olhos, mas você sente, você percebe. E é exatamente isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é sobre fé, porque na verdade a fé, ela caminha muito junto com as palavras, com aquilo que a gente fala, né? A gente vai falar sobre fé, muitas pessoas, né? Nós somos cristãs, mas tem muita gente que não está em religião nenhuma, tem muita gente que não frequenta igreja nenhuma, mas algo que todo mundo fala, mesmo no seu dia a dia, mesmo numa conversa, né? A conversa com a comadre, né? A conversa ali, não tem nada a ver, mas todo mundo já falou essa expressão. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Eu creio que isso vai funcionar. Sim. Não, nós temos fé que vai ficar tudo bem. Mas você sabe o que é fé? Né? Às vezes a gente fala sobre isso, mas o que é fé? O que é fé? O que a Bíblia fala a respeito de fé? Fala com a gente. Então, eu vejo que fé, a palavra fé por si só é simplesmente crer. Uhum. Então, fé é você crer em alguma coisa. Isso. Então, por exemplo, os ateus não acreditam em Deus, mas eles creem em alguma coisa. Sim. Ou na ciência, ou no dinheiro, ou neles mesmos. Então, assim, eles têm fé em algo. Existe fé, né? Existe fé. Sim. Então, a fé, ela foi colocada mais para a área religiosa, porque as pessoas que estão dentro de religiões creem mais fielmente em algo. Sim. Mas todo mundo crê em algo. Sim. Seja no dinheiro, seja nele mesmo, seja numa ideia, numa seja pessoa. numa pessoa, no animal. Todo mundo crê em algo. Então, fé é simplesmente crer. A gente precisa definir o que é a fé bíblica. Sim. Por quê? Porque uma pessoa que não tem Jesus, ela crê em algo. Ela crê no dinheiro, ela crê no pensamento positivo, ela crê em muitas coisas. Agora, o que é a fé bíblica? Porque todas essas outras coisas podem até valer por um tempo. Sim. Eu creio que o pensamento positivo vai dar certo, mas tem uma hora que você não consegue ter pensamento positivo porque você está passando um dia mal. Sim. Então, a gente precisa entender que todas essas fontes de fé são finitas. Sim. Agora, passageiras. Agora, quando você vai para a fé bíblica, que é a mesma ontem, hoje e sempre, aí você vai ter uma fonte de fé que vai durar para sempre, uma fonte de fé eterna. Então a gente precisa entender o que é de fato a fé bíblica e como aplicar essa fé bíblica. Porque a fé é crer, mas no que você está crendo? Sim. E um versículo fala que a fé vem pelo ouvir. Mas antes de complementar, ouvir a palavra de Deus, vamos parar na parte A. Sim. A fé vem pelo ouvir. Então tudo aquilo que você está emprestando os seus ouvidos, vai gerar fé no seu coração. E tá gerando um tipo de crença, né? Tá gerando um tipo de crença. Tá gerando um tipo de fé, crença em algo dentro de você. Então, por exemplo, se eu não gosto de palavrão em hipótese alguma, mas se eu só convivo todo dia com gente que fala palavrão, aquilo está entrando para os meus ouvidos. Então, aquilo está descendo para o meu coração. Automaticamente, sem perceber, você vai soltar um palavrão um dia. Exatamente. Por quê? Porque aquilo está gerando algo dentro de você. Isso. Então, se eu quero saber o que a pessoa crê, eu primeiro tenho que saber o que ela está ouvindo. É isso.
aquilo que você empresta os seus ouvidos é aquilo que vai gerar fé no seu coração e aquilo que você vai falar. Porque a fé vem pelo ouvir, Sim. mas depois que aquilo desce no seu coração, a Bíblia também fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, você vai falar aquilo que você crê. Exatamente. Então, se eu quero saber o que você crê, eu preciso saber qual é a sua fonte, aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está declarando. Isso. Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê. Exatamente. Então, a gente precisa definir primeiro o que é fé. É crer em algo. Exatamente. Agora, no que você crê? É. Eu creio no meu dinheiro. Eu creio no meu esforço próprio. Sim. Eu creio na minha palavra, na Sim. minha palavra positiva. Ou eu creio na palavra de Deus. Porque a minha opinião pode mudar. Sim. Hoje eu posso te dar um conceito e eu acredito isso com todo o meu coração. Só que amanhã eu sou exposta, ou seja, eu ouço um conceito novo Sim. e eu posso mudar de ideia. Sim. E glória a Deus por isso. Sim. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, se meu ouvido precisa estar exposto a algo constante, vai estar exposto a tudo. Mas que o mais constante seja a palavra de Deus. Porque aquilo vai gerar fé no meu coração. E quando vier outras coisas, eu vou ter um filtro, que é a palavra de Deus. Eu vou falar, isso não serve para mim. Sim. Então, eu não vou declarar aquilo que eu ouvi depois, secundário. E eu vou sempre estar declarando aquilo que formou a minha fé principal, que é a palavra de Deus. É importante, Carol, quando a gente fala de fé, porque fé sempre vai estar ligada a algum tipo de resultado. Quando você fala de fé, de novo, mesmo que seja uma pessoa que não esteja inserida, né, num ambiente, num contexto de fé cristã, fé religiosa, seja como você quiser chamar, mas todas as vezes que se fala de fé, você está falando de fé que vai alcançar alguma coisa. Sim. Fé que vai gerar alguma coisa. Acreditar para algo. Você está acreditando para algo. Tem um fim do outro lado da fé. Agora, a nossa pergunta é, se a gente entende que fé gera resultado, a gente tem que entender para que você tem aplicado a sua fé para gerar qual tipo de resultado. Que é muito interessante isso que você falou. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, não se engane. O tempo inteiro, a nossa geração é uma geração que ela está imersa em informação. O tempo inteiro, você está recebendo informação nova. Sim. Se você pega o seu telefone e você abre a internet, aqui você já tem milhares de informações que mudam o tempo inteiro. Sim. Então, o tempo todo que você está recebendo informação, você está ouvindo algo, esse algo vai gerar algum tipo de resultado. Vai gerar algum tipo de fé em você, aquilo que você falou. Agora, a Bíblia vem e diz, ora, fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. A fé bíblica, A né? fé bíblica. Eu vou te dar até um exemplo. Né? Eu tenho uma filha de quase 2 anos. E ela é muito esperta. Só que o primeiro ano da criança, ela não consegue formar as palavras, mas ela está ouvindo o tempo todo. Exatamente. Então, a partir do momento que ela aprende a falar, ela vai repetir aquilo que ela ouviu primeiro. Exatamente. Então, é engraçado porque esses dias ela começou a cantar uma música em casa. Uma música, e eu falei assim, filmei e mandei pro meu marido. Eu falei assim, olha o que ela tá cantando. Quem ensinou essa música pra ela? Eu não ensinei essa música pra ela. Só que eu ouço louvor em casa o tempo todo. Uhum. Então eu não precisei ensinar, ela ouviu repetidamente. E gerou aquilo, né? E gerou aquilo. É. E às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube de crianças da mesma idade que ela dançando funk, dançando outros tipos de música. Por quê? Porque ela está ouvindo aquilo, então ela está gerando algo no coração e ela está repetindo aquilo. Exatamente. Vamos comparar a nossa vida com essas crianças. Sim. Se eu sou uma criança, vamos colocar assim, e eu começo a cantar louvores, isso vai falar o quê? Que eu estou ouvindo louvores e com isso eu estou replicando louvores. Agora, se eu sou uma pessoa, vamos colocar para nossa vida hoje em dia, se eu só murmuro, se eu só reclamo, se eu só questiono, é porque o tempo todo eu estou convivendo com pessoas e com coisas e circunstâncias que murmuram, que questionam e que duvidam. Exatamente. Agora, se eu convivo com pessoas que creem independente das circunstâncias, eu começo peraí, eu tô duvidando agora, mas eu preciso renovar a minha mente. Sim.
Então, comparando, eu aprendo muito, né, vivendo essa fase com crianças em casa, porque eu fiquei impressionada. Eu falei, quem ensinou? Você não precisa ser ensinado. Sim. Você aprende com o convívio. Sim, exatamente. Então, qual é o meio que você está vivendo? Em outros podcasts atrás, nós falamos sobre aliança, né? Uhum. Qual é a aliança que você está vivendo? Se você convive com pessoas que só murmuram, você vai ser um murmurador. Exatamente. Se você convive com pessoas que amam a palavra de Deus e querem orar, você vai se tornar uma pessoa que quer orar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Sim. Então, isso fala de ambientes. Exatamente. Mas a fé também, você vai declarar aquilo que você ouviu. Sim. Porque gerou algo no seu coração. Sim. E aí, isso fala de convicções. Exatamente. Ambientes geram fé. As convicções geram declarações. Exatamente. Geram posicionamentos. Então, para você ter uma convicção... Carol, mas eu tô vivendo um dia mal. Como eu faço para não murmurar, não questionar, não duvidar? Mude de ambiente. Sim. Mude de coisas que você está ouvindo. Se você só ouve noticiário ruim, começa a ouvir pregações que te geram fé. Sim. Começa a ouvir pessoas que vão acrescentar e não pessoas que vão tirar e arrancar, murmurar. Sim. Então, mude de ambiente, porque mudando de ambiente, você vai mudar os seus ouvidos, o que seus ouvidos estão acessando. Exatamente. E aí isso vai entrar no seu coração, e aí isso vai gerar novas convicções, e aí vão gerar novos resultados. Exatamente. Então é um ciclo. Ouve, desce pro coração, sai pela boca, e aí você se posiciona. Exatamente. E entender que esse ciclo termina na manifestação de algo. Sim. Se você constantemente, o que tem alimentado você são palavras de derrota, são palavras de mal, são palavras de morte, não se engane. Esse é o princípio da fé. Sim. Seja qual for o tipo de fé que você esteja alimentando. O tempo inteiro, fé está sendo gerada em você. E essa fé vai manifestar um resultado para você. Então, o seu alimento aqui, esse ciclo que você está falando, começa a vir. Se tudo que você alimenta a sua vida são palavras de morte, são palavras de reclamação, são palavras de derrota, isso é o que vai gerar essa crença no seu coração, que vai alimentar as suas palavras e, por fim, as suas palavras que vão manifestar o resultado disso que você está falando. Sim. Então, eu costumo dizer muito para os meus alunos, se você não está satisfeito com aquilo que você está experimentando na sua vida hoje, comece a checar as palavras que você está falando. E aí você vai e volta no ciclo. As palavras que você está falando são resultados daquilo que você ingeriu. Exatamente. E daquilo que você ouviu. Exatamente. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque o que contamina é o que sai. Porque as palavras são resultado de algo lá de dentro. Exatamente. Mas como que aquilo se tornou lá dentro? De algo que você ouviu. Exatamente. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre renovação da mente. Por quê? Romanos 12:2, famoso, fala, não vos conformeis, ou seja, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que ali, não vos conformar, é tipo assim, eu não vou aceitar isso como uma realidade para mim. Sim. Às vezes você chega e fala assim, nossa, Renata, você tá assim, se não está de acordo com aquilo que eu creio, essa marca que você quer me colocar, o que eu falo? Eu falo, peraí, não, eu não aceito isso, seja verbal ou interno. Não, Deus, eu não aceito isso. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque se naquele momento que eu ouvir algo ruim, eu não bloquear os meus ouvidos e eu renovar a minha mente para entrar a fé no meu coração, vai gerar o quê? Uma ferida, vai gerar outra coisa, uma deformidade. Sim. Então a gente precisa renovar a mente. Uma vez a Ana Paula Valadão contou algo que eu achei muito impactante. Ela falou assim que ela murmurava muito. Então ela queria mudar isso. E aí ela falou que ela fez um jejum. Ela colocou um despertador no relógio dela de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, o celular vibrava. Zzz, zzz. E aí, quando vibrava, ela citava um salmo, ela falava um louvor, ela falava obrigada, Senhor. Algo de bom precisava sair da boca dela. Sim. Aí você fala, nossa, 10 em 10 minutos é tão pouco. E aí eu conheci um pastor que ele foi, né, na casa dela nesse tempo, e ele falou que toda hora tava conversando lá, aí do nada ela, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E ela falou que fez um tempo. E ela falou assim, o quanto ela viu que ela murmurava. Por quê? Porque se de 10 em 10 minutos ela precisava louvar,
Às vezes eu tava vivendo um momento da vida dela ali que ela falava assim, ai Deus, eu não tô acreditando. Aí o celular vibrava, ela, o Senhor é bom, as suas misericórdias. Não dava tempo dela murmurar, porque ela precisava se encher de palavras que iriam trazer convicções novas, para que gerassem palavras novas, para gerar posicionamentos novos. Exatamente. Então, talvez você não vai fazer esse jejum, mas a gente precisa ter essa consciência. Exatamente. O que está entrando nos meus ouvidos? É aquilo que vai gerar convicção no meu coração. Sim. E aquilo que gera convicção no meu coração vai sair pela minha boca. E aquilo sai pela minha boca, vai se tornar um ato, vai se tornar uma ação. Então, se eu vejo que a pessoa está tendo uma ação errada, pode saber que as palavras dela são erradas, que o que está dentro dela é errado, porque ela consumiu algo errado. Exatamente. Constantemente, né? De um lado ou do outro. Exatamente. A palavra vai falar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Sim. Né? A verdade. Que verdade é essa? É a verdade do Senhor. Ele é a verdade. Quando você assume... É bom falar isso, porque nesse mundo hoje que tudo é relativo. Não é. A verdade é a verdade. Exatamente. E a verdade é uma pessoa. Exatamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele não muda. Ele não muda. Ele é a verdade. Sim. Então, esse conhecer a verdade é quando você tem a revelação dessa verdade. Então, de novo, não conhecer por informação, é um conhecer por revelação. Você tem revelação dessa verdade. Você começa a andar nessa verdade. Nossa, Renata, mas e quando as minhas circunstâncias? E quando o dia mal chega? Sim. E quando aquilo que eu tô vendo não se alinha com a verdade da palavra, não se alinha com aquilo que Deus falou que é real na minha vida, né? Nós temos tantas promessas na palavra. A gente tem, Jesus falou, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida que não cabe. Quando você plena, quando você vê algo abundante, né? Você pega um copo de água, né? Algo que está aqui. Tem água aqui dentro agora, vocês não conseguem ver, mas aqui dentro tem água. Essa água não está abundante, existe aqui. Mas o abundante está limitado. É quando algo já não cabe mais. Sim. Então é algo que vai derramando e você não consegue conter mais. A vida que Jesus veio trazer para nós é essa vida que a gente não consegue conter. A gente está tão cheio de vida que ela transborda e começa a alcançar o nosso lado exterior, começa a alcançar a nossa família, começa a alcançar a nossa casa, começa a alcançar nossos negócios. A gente vive o produto de algo que é uma vida em abundância. Mas às vezes a gente olha, não, beleza, então ouvi essa palavra, então vamos fazer esse exercício. Ouvi essa palavra, isso vai gerar uma fé em mim. Beleza. Se você constantemente está ouvindo que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, isso começa a gerar uma crença em você, que começa a mudar as palavras que você está falando. E aí, o dia mal chega. A gente falou isso, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, Jesus não falou que a gente ia viver uma vida toda na beira da praia, um mar de rosas, sempre. Não. Mas eu acho tão fantástico que Jesus termina essa declaração. Ele não termina essa declaração em derrota, porque ele veio nos dar vida em abundância. Sim. Então a declaração dele é, não, vai ter momento difícil, terão dias escuros, terão dias que vocês vão enfrentar coisas, mas o foco não é naquilo que você está passando, não é o dia escuro, porque a declaração dele não termina aí. Sim. Ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci essas coisas. Eu que sou a verdade. Eu trago um nível de verdade para você que não se contém na verdade circunstancial que você está enxergando agora. Aquilo que você está vivendo agora não é a verdade que eu tenho para você. Sim. Existe uma outra verdade. Por isso que ele fala, tá passando? Tá escuro, e eu quero deixar isso para você. Talvez você esteja vivendo aí um dos dias mais escuros da sua vida, eu não sei. Mas a palavra de Jesus é, se alegre agora. Renata, como que eu posso me alegrar nisso que eu estou vivendo? Isso é você viver por fé. Porque ele diz, você pode se alegrar, porque se eu venci, você também venceu. Esse não é o fim. O dia difícil não é o nosso fim. Sim. E a gente traz a nossa fé para isso, a gente aplica a nossa fé para isso. E é nessas horas que a nossa fé é testada. Espera aí, e quando o meu exterior não se parece com aquilo que a verdade diz, o que eu faço? Você continua se posicionando em fé. É aí que a gente precisa aprender a
consumir e ler a Bíblia no dia bom. Exatamente. Porque tem gente que só vai ler a Bíblia no dia mau. E às vezes não tem força nem fé. pra orar. Exato. Não construiu fé pra aquilo. Exato. Então, o dia mau vai chegar pra todo mundo. Sim. Não se iluda. Sim. Ou você já passou, ou tá passando, ou vai passar. Vai passar. Não é uma profecia negativa. Não, é porque a Bíblia diz isso. Sim. O próprio Senhor nos advertiu. Sim. Mas, quando a gente tem uma constância com o Senhor... Então, quando o dia mau chega, você se lembra de versículo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Yes. Eu não sou daqueles que retrocedem, mas eu sou daqueles que vão até o fim. Então, você vai declarando a palavra, porque você foi cheio no dia bom. Exatamente. Então, o dia bom é dia para você se encher da palavra. Exatamente. Porque quando o dia mau chegar, você vai estar fortalecido e você vai conseguir declarar. Agora, se você não se encheu, não ouviu nada no dia bom, aquilo não gerou nada no seu coração. Então, você não vai declarar nada. Você só vai declarar derrota, você só vai declarar limitações. Então, tem duas óticas, né? Eu declarar a derrota ou eu declarar a fé. Eu não ando por aquilo que eu creio, aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. Mas para isso, eu preciso me alimentar no dia bom. Exatamente. E aí eu sempre brinco com os meus alunos, né? Bíblia, Bíblia. Seja cheio da palavra. Isso. Todos os dias. O dia tá mal? Seja cheio da palavra. Bíblia. Isso. O dia tá bom? Bíblia. Exatamente. Por quê? Porque quando o dia mal chegar, você vai estar enraizado da palavra. E aí, você vai conseguir transbordar. Sim. É o ciclo. Ouvir, gerar algo no seu coração, sair pela sua boca e gerar posicionamento. Sim. Então, ouça a palavra, ouça a Bíblia, para que gere convicções bíblicas em você que não vão mudar, porque são eternas, para que gerem palavras transformadoras na sua boca, para que gerem posicionamentos transformadores. E entender, né, Carol, que a fé, ela trabalha com essas duas ferramentas. É você ouvir e é você falar. Sim. Né? A palavra diz, crie, por isso falei. Então, todas as vezes que você tem uma fé gerada, de novo, é a ferramenta da fé. Você fala. Sim. A gente vê Deus usando fé quando criou todas as coisas. Ele tem algo no seu coração que ele quer manifestar. Saiba disso. Palavras não são só palavras. A nossa fé, ela trabalha através daquilo que a gente ouve, mas daquilo que a gente gera com as nossas palavras. A gente tem que ter cuidado com as palavras. Exatamente. Porque as palavras, elas são decretos. Exatamente. Você tá falando que seu filho, você é um burro, aí você tá gerando algo dentro do seu filho, porque ele está ouvindo. Exatamente. Então, por mais que você fala assim, nossa, mas que menino difícil. Não, fala, nossa, você é uma bênção. É isso. Você vai ser pra glória do Senhor. Isso. A gente faz essa declaração, a gente aprendeu com o pastor Josué Gonçalves, ele falava com os filhos, a gente faz isso com os nossos filhos. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra prosperar, você nasceu pra ser uma bênção, você nasceu pra glória de Deus. Porque mesmo quando às vezes ela tá desobediente, uma coisa que eu aprendi também, é que às vezes a criança tá desobediente, você fala assim, ai, que menino desobediente. Não, declare vitória. Sim. Você está sendo obediente, mas isso não combina com a sua identidade. Isso não é quem você faz parte de você. Isso. Então eu não estou lançando, eu estou corrigindo, mas eu estou mostrando para ela, mesmo sendo pequena, que aquilo não faz parte de quem ela é. Sim. Isso é uma desobediência, isso não faz parte da sua identidade. Sim. Você nasceu para ser uma menina cheia do Espírito Santo, você é uma bênção. Então a gente tem que gerar palavras de bênção na vida de quem convive com a gente. Porque às vezes, sem querer, você faz uma brincadeira que deforma uma pessoa. Né? Às vezes a gente fala algo, nossa, Renata, isso, e aquilo às vezes a pessoa trouxe pra ela, ela entrou aquilo. Pronto, guardou. Foi a semente que você lançou, gerou uma crença nela. E ela vai ficar limitada, travada naquilo. Tem muita gente travado em coisas que foram ditas lá atrás. Exatamente. Como que eu quebro isso na minha vida? Emprestando seus ouvidos, dando seus ouvidos para coisa certa. Exatamente. Ouça a palavra do Senhor, que ela vai gerar em você uma identidade nova, você vai declarar uma identidade nova, você vai viver uma identidade nova. Exatamente. A gente tem muita coisa para falar de fé. Meu Deus, não acaba mais. Então a gente já quer te convidar. Se inscreva aí no canal. Acione aí as notificações, porque a gente vai voltar. Pastora Carol, a gente vai ter que voltar para falar. Muita coisa para falar. Vamos Peraí, então o que a fé pode gerar na minha vida? Existe uma nova realidade que eu posso estar gerando através da fé? Existe. Tem algo novo que você pode experimentar, extraordinário na sua vida. Você vivendo uma vida de fé. Mas a gente vai trazer isso no nosso próximo bate-papo, né, Carol? A gente vai voltar e vai conversar. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. A gente se encontra no nosso próximo bate-papo. A gente se vê lá.